Boa noite a todos. Deus seja louvado por mais um dia, estarmos juntos na casa de Deus. Deus seja louvado. Ontem eu vi mais de 700 pessoas acompanhando a mensagem. Deus seja louvado por sua presença, porque você reservou esse momento da noite para estudar a palavra de Deus, estarmos juntos. E hoje, mais uma vez, vamos fazer isso. Nós vamos estudar a palavra de Deus, pedir que de maneira muito clara e poderosa Deus fale ao nosso coração e coloque ou retire do nosso coração o que for do desejo de Deus, exatamente como nós oramos agora, que Deus de maneira poderosa fale conosco. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia. Nós vamos estudar 3 histórias bíblicas hoje e nós vamos começar por Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Antes de lermos, hoje vamos fazer diferente do que estamos fazendo essas noites. Eu quero permitir que por alguns minutos você converse com Deus. Estamos em uma semana de oração, de consagração. A mensagem de hoje é uma mensagem determinante para os outros dias que vamos ter até o sábado. E você que está também nos assistindo, nos acompanhando, onde você está? Se é possível, feche seus olhos e converse com Deus. Peça a Deus para de maneira muito clara falar ao seu coração essa noite. Feche seus olhos e ao final eu vou fazer uma breve oração. Querido Deus, nesse momento o Senhor ouviu pedidos, necessidades, mas imagino que de muitos o Senhor ouviu o pedido sincero de um coração que quer ouvir Tua voz essa noite. E é isso que eu tenho te pedido, é isso que mais uma vez te pedimos juntos. Nós que estamos aqui, todos os que estão nos acompanhando, estamos aqui porque queremos ouvir a Tua voz. E mesmo que através de um instrumento humano, imperfeito, pecador, mas a Tua palavra que é soberana, o Teu Santo Espírito que é poderoso, por favor, fala conosco. Atende às nossas necessidades através da Tua palavra. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Corria o ano de 1904, quando o país de Gales estava vivendo um dos piores momentos da sua história. A impiedade, o pecado, a maldade, a distância de Deus era tremenda e estava corroendo, estava destruindo o país. Até que um adolescente de 13 anos resolveu ir na sala do pastor, conversar um pouco com seu pastor. E quando ele foi chegando perto da sala, ele viu que o pastor estava falando com Deus. E ele se aproximou em silêncio e ele viu o pastor dele com o rosto em terra. E o pastor dele, do fundo do coração, estava clamando a Deus. Não estava orando simplesmente, estava clamando a Deus. E aquele adolescente de 13 anos ouviu o pastor dele dizendo: Senhor, por favor, dobra a minha vida, dobra a minha vida, dobra a minha vida. E ele viu que o pastor dele estava falando tão do fundo do coração, que ele disse assim: meu Deus, se o meu pastor está pedindo para Deus dobrar a vida dele, a minha tem que ser quebrada. E ele voltou para casa com aquilo no coração. Eu não vou pedir a Deus só para dobrar a minha vida, eu vou pedir a Deus para quebrar a minha vida.
E aquele garoto de 13 anos começou a reunir algumas pessoas para orar. E de 7 horas da manhã até umas 10, 10 e meia da manhã, eles oravam e confessavam a Deus os seus pecados. E foi através desse grupinho pequeno que Deus começou um dos maiores reavivamentos da história depois do tempo apostólico. E a grande maioria dos reavivamentos que já aconteceram na história, eles começaram com jovens e começaram em um ambiente de escola. Alguns dos maiores reavivamentos da história, eles não começaram com pessoas com títulos, eles não começaram com pessoas com patente, eles começaram com pessoas que disseram: Senhor, dobra a minha vida. E muitos deles começaram em um ambiente como esse que vocês moram. Em um ambiente em que mais pessoas que moram próximas creem na mesma coisa e têm os mesmos ideais e que decidem se reunir para orar, para clamar a Deus e para dizer: Santo Deus, alguma coisa precisa acontecer em nossa comunidade. Algum reavivamento, alguma chama de vida espiritual precisa acontecer entre nós. E alguns dos maiores reavivamentos aconteceram nesse contexto. E esse reavivamento no país de Gales, que começou com um garoto de 13 anos de idade e atingiu vários países e continentes, ele começou a mudar. E os bares começaram a fechar porque não tinham mais clientes. E os policiais, que agora já não tinham mais o que fazer contra o crime, começaram a se reunir para ensaiar na hora do expediente e começaram a ensaiar corais, quartetos de policiais. E aquele reavivamento, ele atingiu em 6 meses. A história diz que em 6 meses, 100 mil pessoas foram atingidas por esse reavivamento. Conta-se que os mineiros que trabalhavam com minas, eles trabalhavam com cavalos que durante toda a vida tinham sido guiados com agressividade e xingamento. E agora esses mineiros estavam transformados e não xingavam mais. E os cavalos simplesmente não conseguiam trabalhar porque não ouviam mais xingamentos, porque eles já tinham sido condicionados a só trabalhar com xingamento. E agora eles não xingavam mais. E aquele avivamento, ele se estendeu para a Coreia, para a China, para os Estados Unidos, porque alguma coisa começou com alguém que disse: Santo Deus, quebra a minha vida, quebra a minha vida. É isso que vamos falar hoje. Será que nós não estamos precisando de um avivamento em nossa vida, em nossa família? A semana se chama Semana de Consagração. Se realmente é uma semana de consagração, alguma coisa real precisa ficar. Uma semana de oração não deveria ser uma coisa que aconteceu na história de uma escola e ficou na história. Deveria ser alguma coisa que marcou tanto a minha vida, que alguma coisa ficou marcada na minha vida. Eu posso não lembrar mais o nome do pregador, eu posso não lembrar mais a data da semana, mas eu sei que alguma coisa aconteceu na minha vida naquela semana. Isso deveria ser uma semana de consagração. E sabem, quando a Bíblia diz que nós somos o sal e nós somos a luz, é sobre isso que ele está dizendo. Alguma coisa tem que acontecer em nós para marcar quem nos cerca. Vocês lembram que a principal função do sal não era dar gosto, mas não deixar estragar. Essa era a principal função bíblica, no tempo bíblico do sal. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, será que a comunidade que nos cerca não está se estragando? Será que a comunidade que nos cerca não está em trevas? E às vezes nós estamos culpando o político, estamos culpando o partido, estamos culpando o governo, estamos culpando... Mas biblicamente, se alguma coisa está estragando, está em trevas, nós não podemos culpar a política, nós temos que culpar os cristãos. Porque são os cristãos, segundo Jesus, quem faz com que uma sociedade não estrague e não fique em trevas. Então nós estamos como que passando para outros a responsabilidade de fazer com que a comunidade não estrague e não fique em trevas, quando, segundo Jesus, é nossa responsabilidade. Então, se o que nos cerca está em trevas e está estragando, é nossa responsabilidade, porque não estamos cumprindo a missão de sal e não estamos cumprindo a missão de luz. Há diversas histórias na Bíblia sobre avivamentos, e hoje eu quero ler algumas delas com vocês.
E a primeira delas é a de Josué. E essas histórias vão nos dar ideia de como começar um avivamento na nossa família, como começar um avivamento na nossa vida, como não estar acostumado em não ser sal de verdade e não ser luz de verdade. Josué capítulo 7. Essa é uma história belíssima, que tem várias lições, tem também um contexto bonito, mas a partir do verso 2 diz assim: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens à cidade de Ai, que está junto de Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subam, espiem a terra. Eles subiram e espiaram a cidade de Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Josué, não suba todo o povo, subam apenas uns 2 ou 3 mil homens para ferir Ai. Não canse ali todo o povo, porque são poucos inimigos naquela cidade. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar do Jordão para os entregares nas mãos dos amoreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentássemos em ficar do outro lado do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, nos destruirão, o nosso nome será apagado da terra. E o que se fará então do teu grande nome, ó Senhor? Verso 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, homem, levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Todo reavivamento tem 2 coisas em comum. Todo reavivamento tem 2 coisas em comum: uma intensa busca da presença de Deus e uma transformação de vida. Essas 2 coisas andam juntas em todo o reavivamento. Uma intensa busca da presença de Deus e um abandono de coisas que não pertencem a Deus e que ainda estão na minha vida. Nunca ouse querer um reavivamento na sua vida, nunca ouse querer um reavivamento na sua família, nunca ouse querer um reavivamento na comunidade, se você não está disposto a unir essas 2 coisas. Primeiro, uma busca mais intensa de Deus. Você tem que pensar o seguinte, vamos lá. Será que essa oração de 5 minutos por dia está realmente transformando a minha vida? Será que ler a Bíblia de maneira tão superficial está realmente tendo efeito na minha vida? Então, um reavivamento ele acontece quando você chega à conclusão que o que você tem de Deus não está sendo suficiente em frente à vida espiritual que você precisa ter. E essa busca de Deus mais intensa vai começar a te fazer olhar para você mesmo como alguém que precisa modificar coisas e que Deus vai fazer isso em tua vida. É exatamente o que conta essa história. Essa história tem um contexto bonito. E o contexto dessa história, ela fala exatamente sobre isso. E conclui no verso 12 e 13. Capítulo 7, verso 12 e 13. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fez condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a coisa condenada no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Deixa eu te explicar o contexto dessa história. Se você lembrar do capítulo 6, o capítulo 6 é a história da vitória do povo de Deus contra Jericó. Deus poderia ter feito o povo entrar em Canaã por outro lugar, mas Deus decidiu fazer o povo entrar exatamente por Jericó,
uma cidade fortificada, uma cidade murada, uma cidade poderosa. Deus quis começar logo com um teste difícil. E o povo enfrentou Jericó de maneira milagrosa, grandiosa, derrotaram a cidade. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a pensar assim: somos o povo de Deus, derrotamos Jericó. Se derrotamos Jericó, qualquer coisa que venha na nossa frente, nós vamos ter vitória, porque Deus agora tem um compromisso conosco de nos dar vitória. E sabe que muitas vezes nós pensamos assim como adventistas? Às vezes nós pensamos, nós somos o povo de Deus, temos que ter vitória. E se nós formos parar para pensar, nós temos que admitir que em vários aspectos nós estamos sendo cruelmente derrotados. Como casamentos, como família, muitas vezes como igreja, estamos sendo duramente atacados, duramente perseguidos. Então, o fato de sermos o povo de Deus não quer dizer que agora, inevitavelmente, Deus tem que nos dar vitória, independente do que fazemos ou não, de estarmos buscando a Deus ou não. Quando eles tiveram vitória lá em Jericó, agora eles tinham uma segunda cidade para enfrentar, a cidade de Ai. A cidade de Ai, até hoje, não se sabe onde ficava. Era uma cidade tão insignificante que o próprio Josué teve que dizer uma cidade próxima dela. Olha, cidade de Ai, que fica perto de Bet-Aven, porque ninguém sabia onde era tão pequena, tão insignificante, que ele teve que dar uma cidade mais próxima. Não tem quando você está ensinando onde é a sua cidade pequenininha? Eu sou do interior, do interior, do interior. Então, quando eu digo assim, olha, eu sou de Pesqueira, algumas pessoas dizem assim, onde é que fica? Aí eu tenho que dizer, fica perto de Arco Verde, fica perto de Caruaru. É o que Josué está dizendo aqui. Ai, para você entender, fica perto de Bet-Aven, porque era uma cidade pequenininha. Aí Josué disse assim, olha, vão lá olhar como é a cidade, nós temos que destruir essa cidade. E os que foram olhar, voltaram com tanto orgulho da vitória anterior, da vitória de ontem, que disseram, olha, Ai é tão insignificante, Josué, que não precisa cansar o povo. Faz o seguinte, manda 2.000, vamos fazer o seguinte, manda 3.000. Não precisa mandar todo mundo, manda só 3.000. É desse tamanho a cidade, nós vamos ter vitória facinho. E a Bíblia diz que quando eles foram vergonhosamente derrotados. 36 morreram e os outros foram colocados para correr. Sabe por quê? Porque eles agiram como nós agimos. Nós agimos assim. E eu tive uma grande vitória espiritual. E eu acho que a vitória de hoje serve para amanhã. E a vitória de hoje não serve para amanhã. Não importa quanto você tenha caminhado com Deus semana passada, a semana passada não serve para a próxima semana. Você precisa entender que a dependência de Deus, ela precisa ser tão constante, ao ponto de você desconfiar de você mesmo todo dia. Eu fui batizado nas águas há 20 anos atrás. E esse batismo na água, ele funciona até hoje. Nunca mais eu precisei ser rebatizado. Porque o batismo da água, ele pode durar a tua vida inteira. Mas o batismo na presença de Deus só tem duração de 24 horas. Não dura mais que isso. Então, eu não posso achar que a vitória de ontem me garante a vitória de amanhã. Porque todo dia eu tenho um inimigo que sempre é maior do que eu. Todo dia se levanta um inimigo querendo acabar com o meu casamento. Todo dia ele diz assim, hoje eu pego esse pastorzinho aí. Hoje eu derrubo ele. Todo dia. E a nossa tragédia é achar que porque venci em Jericó ontem, vou vencer em Ai amanhã. E essa história está dizendo, você não vai vencer amanhã se você não estiver próximo do mesmo Deus que te deu a vitória ontem. É por isso que semanas de oração, às vezes, são até prejudiciais. Vou abrir o jogo com vocês. Porque a gente vem para a igreja todo dia, canta, ouve músicas belíssimas como estamos ouvindo. E a gente acha, agora a minha vida espiritual vai. Aí termina a semana de oração, na quarta a gente cai de maneira vergonhosa. Porque a gente acha que a vitória de uma semana de oração, ela vai durar por várias semanas e não vai. A semana de oração só dura o tempo que dura a semana de oração.
E você precisa dizer: Senhor, muito obrigado pela semana de oração. Agora eu estou na minha casa e eu não preciso do pastor Josanã. Eu tenho o Senhor na minha casa. E eu quero que o Senhor continue vivendo aqui. Porque eu quero que a vitória da semana passada contigo, ela continue a próxima semana também contigo. Eu fui pastor no interior de Pernambuco e tinha uma cidade pequena. Nessa cidade pequena não tinha nenhum adventista, até que alguém disse: pastor, tem um adventista lá, vai lá visitar. E eu fui. Quando cheguei lá, encontrei um senhor, o irmão Bastos, já idoso. Ele havia sido batizado na capital, havia mudado para o interior, havia perdido o contato com a igreja, mas um homem firme, fiel ao sábado, pregava o evangelho na cidade. Eu fiquei impressionado com ele. Como é que um homem poderia estar tão firme? Ele disse que depois do batismo dele, o primeiro pastor que tinha ido visitar ele tinha sido eu. Nunca tinha tido contato. Depois do batismo, eu era o primeiro pastor. Há anos ele estava na cidade. Fiel na guarda do sábado. Pregava o evangelho para a cidade inteira. E eu fiquei impressionado, sem igreja, sem semana de oração, sem retiro espiritual. E eu perguntei: irmão Bastos, como é que o senhor conseguiu ficar firme esse tempo todo? Sem pastor, sem igreja aberta? E ele disse assim: eu vou lhe responder. Não quero lhe magoar não, pastor, mas já que você está perguntando, eu vou responder. O pastor que eu preciso de verdade, todo dia vem na minha casa me visitar. Quem era o pastor dele? Jesus Cristo. Então deixa eu te dizer uma coisa. Essa semana de oração que a liderança da igreja organizou é uma sobremesa espiritual. Sobremesa, só sobremesa. Tudo que a igreja te oferece a partir daqui é uma sobremesa. O banquete de verdade é só você e Jesus, com a Bíblia aberta e o joelho no chão na tua casa. Ali é banquete. E a nossa grande tragédia é que nós estamos vivendo uma vida cristã de sobremesa. E você pode até ficar vivo comendo sobremesa, mas você vai ficar doente. Então, não importa quão grandiosa seja a sobremesa oferecida aqui, se você não comer o banquete em casa, só você e Jesus, você não vai durar. É isso que Josué está tentando ensinar para mim e para você. Deixa eu te dizer porque essa história está escrita na Bíblia. Não é um registro histórico apenas, é a nossa história. Estamos sendo cruelmente derrotados. O inimigo está nos colocando para correr no casamento, com os filhos, na vida financeira, por um motivo. Porque nós achamos que Deus tem obrigação de me dar vitórias, porque Ele já me deu vitória ontem, tem que me dar hoje. E o inimigo está nos colocando para correr. Aí Josué vai para Deus e diz assim: Senhor, estamos derrotados, o inimigo nos colocou para correr, o que vai ser do seu grande nome? Agora vão zombar do teu nome. Eu acho bonito quando Deus diz assim para Josué. Deus diz assim para o Josué, verso 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, homem, por que você está prostrado em terra? Eu não acho que Deus disse assim, levanta. Acho que Deus deu uma força assim, Josué. Acho que aqui Deus falou com força. Josué, não é hora de lamentar, não. É hora de agir. Não é hora de ficar se lamentando: Senhor, meu casamento está acabando. Senhor, minha família. Senhor, é hora de levantar e agir, Josué. Deixa eu dizer por que você está sendo derrotado. Deixa eu dizer por que o povo está sendo derrotado. Porque vocês se afastaram de mim. Vocês não estão me buscando. E aí Deus diz uma coisa impressionante no verso 12. Ele diz assim: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante dele, porque tem coisa condenada no meio de vocês, já não serei convosco. Deus diz assim para Josué: Josué, deixa eu te explicar. O problema não é o inimigo, porque o inimigo é desse tamanhinho. Ai, é uma cidade insignificante. Realmente 2.000 israelitas é mais do que o suficiente para derrotar Ai. Então o problema não é o inimigo, o problema é que eu já não sou convosco. Eu não estou no meio de vocês. Vocês têm tanta coisa, impiedade no coração, tem tanta coisa na tua vida que não pertence ao céu, que o problema não é o inimigo, o problema é a ausência de Deus.
Então tem pessoas assim, o problema no meu casamento, o problema no casamento é a ausência de Deus. O problema na família é que Deus não tem mais do que 1 minuto por dia. Então o que Deus está dizendo para Josué e para mim e para você é: Josué, o problema não é o inimigo, levanta, para de lamentar. O inimigo nos derrotou, o inimigo nos colocou para correr, o problema não é o inimigo, o problema é que eu não estou no meio de vocês. O inimigo é insignificante diante do nosso Deus, meus irmãos. O grande problema, Deus está dizendo para Josué: Josué, o problema é que eu não estou com vocês, já não estou convosco. E quando Deus não está conosco, qualquer pequeno vento que o inimigo levante, derruba casamentos. Qualquer pequeno vento que o inimigo levante, derruba famílias. Tira a paz. Por que é que alguns enfrentam tragédias e se tornam mais fortes, e outros enfrentam ventos pequenos e acaba tudo? Não é por causa do tamanho do vento, é por causa da ausência ou presença de Deus. Essa é a grande questão. Então a grande questão hoje que Deus está dizendo: você quer um reavivamento na tua vida, na tua família? Você quer um reavivamento? A questão é: quanto você está priorizando Deus? Quanto você está priorizando Deus? Aí Deus diz assim para Josué: Josué, deixa eu te dizer o que é que vocês têm que fazer. Verso 13: levanta-te, para de ficar lamentando, para de ficar chorando, para de ficar falando do tamanho do inimigo. Para. O problema não é o tamanho do inimigo, o problema é que eu não estou convosco. Então faça o seguinte, Josué: levante-se e santifique o povo. E diga: santificai-vos para amanhã. Há coisas condenadas no vosso meio. Todo reavivamento tem uma busca mais intensa de Deus e abandono de coisas que eu sei que não pertencem a Deus e que ainda está na minha vida. Então, você não deveria começar a dizer: Santo Deus, por favor, me preenche. Por favor, me preenche de poder, me preenche de amor, me preenche do Espírito Santo. A primeira oração é: Senhor, me esvazia, me esvazia, me esvazia. Josué estava dizendo: Santo Deus, nos enche de vitória. Deus diz assim: não, faz o seguinte, santificai-vos, buscai a Deus, e tem coisa condenada no meio de vocês. Então, antes de eu poder te dar força para vencer Ai, você primeiro tem que se consagrar e dizer: Santo Deus, por favor, me esvazia. Então a pergunta essa noite é: será que não tem no teu coração? Será que não tem nas páginas que você acessa? Será que não tem nas músicas que você ouve coisas que não são do céu? E Deus está dizendo assim: se esvazie, santificai-vos, abandonai as coisas que não pertencem a Deus, e aí eu vou poder estar no meio de vós. Você tem um Deus extremamente educado, nunca esqueça disso. Satanás não é educado, não. Ele não pede licença para entrar na tua vida, ele entra. Você liga a televisão, ele entra. Você acessa o site, ele entra. Você liga o som, ele entra. Deus é educado. Deus não chuta a porta. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Você pode, com o que você ouve, com o que você acessa, com o que você come, com o que você vê, com o que você faz, dizer: Santo Deus, eu não te quero aqui. E Ele vai entender. Não duvide disso. Não importa quanto tempo você venha a ser da igreja, não importa qual é a tua função na igreja, se você agir como alguém que não quer Deus, lentamente você vai sentir Ele educadamente dizendo: eu respeito você. Eu respeito você. Foi isso que o povo disse. O povo começou a agir de maneira que disse: Deus, eu não te quero aqui. E Deus disse para Josué: Josué, eu não estou com vocês. Então você deve dizer: Santo Deus, antes de me encher, por favor, me esvazia. Como é que o Espírito Santo pode encher alguma coisa que já está cheia de vaidade, de orgulho, de egoísmo, de crítica? Então você deve ir à presença de Deus: Santo Deus, por favor, me esvazia para poder me preencher. Segunda história, abra sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 32. Essa também é uma história impressionante de um dos maiores reavivamentos da história do povo de Deus.
2 Crônicas 32. 2 Crônicas, capítulo 32, versículos de 1 a 8. Diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas, intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que haviam fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim todo o povo se ajuntou, taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tanta água? Então ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, ergueu torres, levantou também um muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, fez armas, escudos em abundância, pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sejam fortes e corajosos, não temam, não se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco. Há quantos conosco? O que é que diz sua Bíblia? Um conosco, maior do que todos que estão com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. O texto começa dizendo assim: depois destas coisas. Quando você lê essa palavra, depois destas coisas, você tem que fazer uma pergunta ao texto. Você não pode ler a palavra depois destas coisas e seguir. Você tem que dizer: depois destas coisas, o quê? E aí você tem que ler o capítulo anterior. E você vai ver que no capítulo anterior, os capítulos anteriores, o rei Ezequias foi um dos reis que mais levou o povo à presença de Deus. Poucos reis na história de Israel fizeram o que o rei Ezequias fez. Ele restaurou o templo, ele restaurou o culto, ele restaurou o louvor da igreja, ele restaurou a devolução dos dízimos e ofertas, ele restaurou a guarda dos sábados. E aí diz: depois destas coisas, de ter colocado tudo em dia, tudo em ordem, e depois dessa fidelidade, de ter levado o povo à busca de Deus, veio Senaqueribe. Aí você tem que perguntar: e quem é Senaqueribe? Senaqueribe, o rei da Assíria, era conhecido pelos historiadores, até hoje, quando se escreve sobre ele, ele é descrito como a praga do Oriente, um dos homens mais cruéis que já pisou nessa terra. Senaqueribe, ele ia nas cidades e ele vazava os olhos dos homens, ele pegava as mulheres grávidas e cortava a barriga para ver o feto cair. Ele era terrível. E ele está vindo para derrotar Jerusalém. E aqui tem uma história que talvez você precise entender o contexto. Porque diz que ele reuniu o povo e disse assim: vamos tapar as fontes das águas. Deixa eu te explicar como acontecia. As cidades, elas tinham muros. E quando o exército vinha, eles ficavam tranquilos dentro da cidade. Geralmente pela cidade corria um rio ou tinham fontes de água ali na cidade. E o exército ficava do lado de fora até acabar a comida e a água dentro da cidade e eles poderem invadir. Enquanto isso, eles ficavam fora, o exército ficava fora, trazia comida, ia bebendo água que tinha ao redor da cidade e ficava por meses até que a cidade dentro estivesse com fome e desistisse de se trancar. Era assim que aconteciam as guerras. Então, a guerra era: quem resistisse mais tempo, vencia. Se quem estava dentro da cidade resistisse mais tempo e o exército fora ficasse sem comida, o exército tinha que voltar. Mas se tivesse muita água ao redor da cidade, o exército ficava o tempo que fosse necessário. Então o rei disse assim: Senaqueribe está vindo. É inevitável que ele venha. Ele vai vir. Mas por que é que ele vai vir e vai encontrar tanta água ao redor da cidade? Vamos tapar as fontes das águas, porque o inimigo com sede vai embora rápido. Deixa eu te explicar essa história. O inimigo vai vir tentar te derrotar, é inevitável. Não importa quantos sábados você guarde, não importa quanto dízimo você devolva, o inimigo vai tentar derrotar teu casamento.
O inimigo vai tentar derrotar a tua família. O inimigo vai tentar destruir a tua vida. O inimigo vai vir. Isso é inevitável. Não importa o que você faça, o inimigo vai se levantar para destruir você. A questão é, esse é o grande ponto da história. Por que é que o inimigo iria vir e você ainda ia dar água para ele beber? Por isso que o rei Ezequias disse assim, o inimigo vai vir, mas ele não vai beber água nossa não. Vamos tapar todas as fontes das águas, porque ele vai vir, mas ele vai morrer de sede. Sabe qual é o problema? O problema é que o inimigo está vindo e está encontrando água na nossa vida. Com o que ouvimos, com o que acessamos, com o que fazemos, com o que falamos, nós estamos dando água para o inimigo beber. E Senaqueribe e o rei Ezequias está dizendo assim, o inimigo vai vir, mas aqui na minha casa, aqui no meu reino, ele não vai beber água. Quando uma família começa o dia com culto familiar, sabe o que é que ela está fazendo de verdade? Tapando as fontes das águas, dizendo, o inimigo vai se levantar contra essa família hoje, mas ele não vai beber água aqui não. E o inimigo com sede vai embora rápido. A grande tragédia é que o inimigo, além de estar vindo, nós ainda estamos dando água para ele beber, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com os nossos pecados, com as coisas que acariciamos no nosso coração. Então, que o inimigo venha é inevitável. Mas sabe qual é a minha parte? Tapar todas as fontes de água que o inimigo pode beber água na minha vida, no meu casamento, para que ele fique com sede e vai embora rápido. Aonde é na tua vida que o inimigo ainda está bebendo água? Aonde é no teu casamento? Onde é nas coisas particulares que você faz e só você sabe que faz, que o inimigo ainda está tendo acesso? Essa é a noite de você dizer, Santo Deus, eu quero um avivamento. Mas nunca vai acontecer um avivamento na minha vida se eu ainda estiver dando água para o inimigo beber, como eu ainda estou dando na minha vida. Me perdoa, Senhor. Eu quero tapar todas as fontes das águas, para que quando o inimigo vier, ele chegue num casamento e ele diga, aqui eu não posso ficar, porque todas as fontes onde eu poderia beber água nesse casamento estão tapadas. Quando ele se levantar para destruir tua vida, e ele vai se levantar, ele possa encontrar uma vida que está tão íntima de Deus, que ele vai dizer assim, olha, eu hoje me levantei para destruir essa vida, mas ele está com todas as fontes de água tapadas, eu não vou ficar aqui, não tem onde eu ficar. Então a história do rei Ezequias é uma história para mim e para você. Será que o inimigo não está bebendo água em algum lugar na nossa vida? Quando eu fazia a 4ª série primária, hoje já não chama mais 4ª série, né? Chama 5º ano. Mas eu estudava na escola adventista, no fundo da igreja, tinha 4 salinhas, e eu lembro, parece que eu ouço a voz da minha professora, tia Nice, dizendo, hoje eu vou contar uma história para vocês. E você já ouviu essa história? Mas ela me disse, e eu lembro, parece que ouvindo a voz dela, um dia um homem queria muito uma mansão, e Satanás apareceu para ele e disse assim, eu posso te dar uma mansão. Você pode? Claro que eu posso, Satanás disse. E quanto vai me custar? Nada, eu vou te dar. A mansão do tamanho que você quiser, do jeito que você quiser. E o que eu tenho que fazer? Só uma coisa, tem que deixar eu colocar um prego na sala da mansão. A mansão é sua. A única coisa que eu vou ter na mansão é esse pequeno prego. Por uma mansão, só um prego. Por uma mansão, só o prego, disse Satanás. E o homem aceitou na hora. E fez uma festa de inauguração da sua mansão. Reuniu todas as pessoas que conhecia, todos os amigos. E no meio da festa, a porta se abre e entra Satanás com um pedaço de carne podre. E as pessoas começaram a passar mal, e queriam sair. E ele foi em cima e disse assim, você não pode estar destruindo minha festa. E disse que calmamente, Satanás pegou aquela carne podre, pendurou naquele prego. Mas você não pode, você está destruindo minha casa, destruindo a minha festa. A casa é minha. E o inimigo olhou para ele e disse assim, a casa é sua, mas o prego é meu. E no prego eu coloco o que eu quiser. É isso que o rei Ezequias não queria. O inimigo vai vir,
mas aqui ele não vai ter nada. Ele vai morrer de sede. E o inimigo com sede vai embora. E ele disse assim: confia em Deus. Nós já fizemos a nossa parte, nós tapamos todas as fontes de água. Confia em Deus, porque Deus vai nos defender. Quando o inimigo vier, maior do que nós. Nenhuma nação conseguiu vencer Senaqueribe até agora, mas nós temos um Deus, que Ele pode mandar um só. Gente, isso aqui foi um passo de fé extraordinário, porque Ele poderia dizer assim: Deus vai mandar um exército, Deus vai mandar todos os anjos, mas Ele diz assim: Deus pode mandar um só, e um só com Deus é maior do que todo o exército de Senaqueribe. E se você continua lendo a história, curiosamente, diz que Deus mandou um anjo, porque o rei tinha dito: Deus só precisa mandar um. E Deus disse assim: é mesmo, só precisa mandar um, então só vai um. E a Bíblia diz que só um anjo foi enviado e destruiu todo o exército de Senaqueribe. Porque um com Deus é sempre a maioria. Mas não importa quanto poder você tenha, não importa quanto tempo você tenha de igreja, sozinho você sempre vai ser derrotado dia após dia, dia após dia, dia após dia. Então não é que a vida cristã não funciona para você. A vida cristã funciona para todos. É que você está com muitas fontes abertas para o inimigo beber água. É porque o inimigo ainda está tendo acesso a muita coisa na sua vida. É porque você não está fazendo, como disse na história de Josué, buscando a Deus, se santificando, para que Deus transforme você. Eu quero chamar o Luiz para cantar nesse momento. E enquanto ele estiver cantando, eu gostaria de convidá-lo a dizer: Santo Deus, por favor, me ajuda. Me ajuda a ver um reavivamento na minha vida. E me ajuda a entender que reavivamento é a junção de duas coisas: buscar a Deus de maneira mais intensa. Por isso que eu desafiei você essa semana a reservar 3 momentos durante o dia para buscar a Deus. E escolher um dia durante a semana para um jejum. Esse é um primeiro passo para um avivamento. Mais tempo com Deus. E segundo, tapar as fontes das águas, onde o inimigo ainda está bebendo água no teu coração, na tua vida, no teu casamento e na tua família. Ouça com atenção essa música e ao final eu quero fazer um convite para você. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que eu tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que sou e faze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu e viva Cristo em mim. Nada que eu fizer por ti, tudo que eu tentar cumprir, toda a lei que eu segui, não me salvará. Só por Cristo meu Senhor
só no sangue que verteu. Sigo a Jesus, sou teu, mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que sou e faze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu e viva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti, e que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Amém. Você entendeu bem o que Deus tinha a te falar essa noite através da Bíblia e dessa música? Você entendeu bem o desejo de Deus para você? Você entendeu que realmente alguma coisa pode começar nessa semana? Alguma coisa pode começar na tua vida, no teu casamento, na tua família, e não depende do pastor, não depende do que a igreja vai fazer, do que a escola vai fazer, do que a instituição vai fazer. Depende do que eu vou fazer, de quais são as minhas atitudes, quais são as minhas decisões. Essa noite eu quero orar por aqueles que ouviram o Espírito Santo falar e querem dizer: Santo Deus, eu quero. Eu não sei por onde começar bem, mas eu preciso de um reavivamento na minha vida pessoal, na minha família, no meu casamento, com os meus filhos. Estou cansado de uma vida cristã medíocre. Estou cansado de uma vida cristã mais ou menos. Eu tenho clara convicção de que o fim está chegando, e tenho também clara convicção de que não estou pronto, que os dias finais vão ser difíceis e que eu não estou pronto nem para os dias fáceis que estou vivendo. Quem dirá para os dias difíceis que virão? Então, Santo Deus, eu estou te pedindo, começa alguma coisa na minha vida hoje. Começa alguma coisa na minha família, no meu casamento hoje. Me ajuda, me orienta por onde começar. A história de Josué e a história do rei Ezequias pode ser um caminho. Eu vou estudar novamente esses capítulos, mas eu quero começar alguma coisa. Eu quero que comece hoje. Se esse é o seu desejo, quero convidá-lo a colocar-se em pé. Eu quero orar por você. Onde você está nos assistindo, se esse é o seu desejo também e é possível, coloque-se em pé, mesmo em casa, mesmo sozinho. Quando a gente se coloca em pé, é uma maneira de a gente dizer: Deus, eu entendi, é isso que eu quero. Eu quero orar por você também. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado pela música, muito obrigado porque hoje o Senhor nos fez um desafio através da Tua palavra. E o desafio é: alguma coisa precisa mudar. Você está sendo cruelmente, vergonhosamente derrotado pelo inimigo. E não é porque ele é todo poderoso. Ele não é todo poderoso. É porque você não tem aprendido a caminhar e depender do todo poderoso Senhor Deus. Perdoa-nos, Santo Deus. Ajuda-nos a tapar todas as fontes de água que o inimigo ainda está bebendo água em nossa vida, para que possamos ter vitórias grandiosas, que a nossa história sejam histórias marcantes para o cristianismo, de homens e mulheres de Deus. Leva-nos em paz para casa, abençoa cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, para que onde estiverem também estejam tomando a mesma decisão, e que nessa semana
independente de quem pregou, independente da data, mas por causa do Senhor, comece um reavivamento em nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.